Fala turma, professor Samuel Doria aqui com vocês. Eu sou professor de matemática, especialista em avaliação educacional e hoje eu vim aqui para conversarmos a respeito das avaliações externas, chamadas avaliações em larga escala. Acredito que vocês já tenham ouvido falar, por intermédio de seus professores, a respeito das avaliações externas. Avaliação SAEB, que é uma avaliação do governo federal, e a avaliação SAESE, que é uma avaliação do governo estadual. Então, acredito que o seu professor de português ou de matemática, ele já tenha mencionado que vocês irão ser submetidos a essas avaliações. Avaliação SAEB e avaliação SAESE. Nessa aula de hoje, eu estou trazendo uma reflexão e algumas dicas em relação à resolução de itens, para que vocês possam apropriar-se dessas dicas e utilizá-las no ato da resolução das avaliações, ou seja, no ato da resolução de problemas matemáticos, seja no simulado proposto pela Secretaria de Educação, seja na avaliação SAES ou na avaliação SAEB. Essas dicas, elas servem para vocês resolverem itens de matemática de alguns descritores ou de descritores. Você já ouviu falar na palavra descritor? O seu professor já mencionou em sala de aula que naquele dia vocês iriam responder questões ou itens de matemática ou português que envolvem descritores. E aí, já ouviu? Você sabe me dizer o que significa descritores? Então, uma das dicas que eu vou trazer para você é o que é descritor. Então, para iniciar, vamos falar que descritor ele é um indicador de habilidades. É o descritor que diz quais as habilidades essenciais você precisa dominar ou conhecer para que você possa resolver problemas matemáticos ou itens de matemática dos quais são cobrados em uma determinada matriz de referência. Então, você enquanto aluno de nono ano, a matriz de referência ou as matrizes de referência do nono ano, SAEB e SAESE, e que ela é formada por descritores. Então, por exemplo, há um descritor, que é o descritor 23 da SAEB do nono ano, que ela cobra ou exige de você, aluno do nono ano, que domine as habilidades de identificar frações equivalentes. Então, esse é o descritor, identificar frações equivalentes. Aí eu, enquanto professor, posso propor para vocês responderem um item ou um problema matemático que envolve conhecimento sobre a fração ou as frações equivalentes. Mas as habilidades que você precisa conhecer, dominar, para que você possa solucionar um problema em que ele envolve frações equivalentes, é todo o conhecimento que envolve fração. Então você precisa saber como simplificar uma fração, você precisa saber quais representações de uma fração há. Então todo o conhecimento relativo à fração é importante para que você possa trabalhar ou resolver problemas que envolvem frações equivalentes. Então o descritor é um indicador de habilidades. Então nessa aula nós vamos resolver alguns probleminhas, alguns itens matemáticos, dos quais são cobrados na matriz de referência SAEB. Então, para iniciar, nós vamos falar aqui de um descritor. É o descritor 18. O descritor 18 do nono ano, ele diz que você, aluno do nono ano, precisa dominar as habilidades de efetuar cálculos com números inteiros envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Então veja, é um único descritor e que esse descritor 18, ele exige que você, aluno do nono ano, já domine as 6 operações básicas dentro do conjunto dos números inteiros. Então, tem lá um item do descritor 18 que ele pode cobrar uma operação de adição, ou subtração, ou multiplicação, ou todas juntas. Porque aqui ele está mencionando que você, aluno de nono ano, precisa dominar as habilidades de efetuar cálculos. Não é resolver problemas nesse caso, é efetuar cálculos. Então, nesse descritor aqui, eu destaquei algumas palavras que elas são importantes, são as chamadas palavras-chave, que elas dão sentido ao descritor. E aí nós vamos ver algumas palavras-chave e os seus significados. Então, nessas palavras-chave, uma delas é adição. Ou seja, destacamos as operações propostas no descritor. A adição, ela traz uma ideia de juntar ou agrupar elementos de um conjunto. Então você tem lá, por exemplo, 7 maçãs, depois você recebe mais 7, aí você junta as duas, você passa a ter 14 maçãs e um conjunto único. Você tinha 2 conjuntos de elementos iguais,
de mesma grandeza, e aí você acabou somando eles dois e ficou com um único conjunto. Então essa é a função da adição. Já a subtração, ela parte do conceito de retirar uma quantidade ou uma porção de algo, ou de uma coleção ou de um conjunto. Na adição, nós juntamos, e aí essa coleção, esse conjunto torna-se maior. Na subtração, nós retiramos, ele torna-se menor. Já a multiplicação, ela traz a ideia de adição, porque a multiplicação ela é uma soma de fatores iguais. Então, os elementos que formam uma multiplicação são chamados de fatores. Já a divisão, ela tem como objetivo dividir os inteiros em partes iguais. Então, por exemplo, você tem lá 10 maçãs e quer dividir para 4 pessoas ou para 5 pessoas. Se você dividir 10 maçãs para 5 pessoas, cada uma das pessoas recebe 2 maçãs. Então, cada uma recebendo 2, todas receberão a mesma quantidade. Logo, essa é a ideia da divisão. A divisão em algoritmo, ela traz os seus elementos. O dividendo, o quociente, o divisor e o resto. E uma característica importantíssima da divisão, que você, enquanto aluno de nono ano, precisa conhecer para facilitar a resolução dos problemas matemáticos envolvendo a divisão, é que o dividendo ele é igual ao quociente vezes o divisor somado com o resto. Isso é importante porque vai chegar momentos que a gente, conhecendo essa característica da divisão, nós vamos solucionar problemas ou efetuar cálculos com a divisão na maior facilidade. Depois temos a potenciação, que ela é uma multiplicação de fatores iguais. Então veja, temos a adição, a multiplicação, que é uma adição de fatores iguais, e a potenciação, que é uma multiplicação de fatores iguais. Então essas três operações estão se relacionando. Pessoal, então veja, agora nós vamos resolver juntos exemplos de itens que envolvem o descritor 18. O primeiro exemplo, ele traz Beto resolver uma operação abaixo. Então veja que é um item que envolve somente a resolução de uma operação. E essa operação é uma adição envolvendo dois números inteiros, onde um é positivo e o outro é negativo. Sendo assim, perceba que você, aluno de nono ano, não deve encontrar dificuldades para resolver uma operação de adição envolvendo dois números inteiros. Primeiro, é uma adição. Segundo, por ser do conjunto dos números inteiros, tem propriedade de resolução ou se faz jogo de sinal. Mas antes de nós adentrarmos na resolução desse item, vamos analisar o item. O item, ele traz uma operação de adição envolvendo dois números inteiros, um número é negativo, outro é positivo, e o resultado dessa operação ou seja, o que esse item cobra de você, aluno de nono ano, é apenas que você resolva essa operação de adição e apresente o resultado. Mas lembre, essa é uma questão objetiva. O resultado está apresentado em uma das opções apresentadas, ou na letra A, ou na letra B, ou na letra C, ou na letra D. Basta você analisar. Pessoal, então veja, nós vamos falar da propriedade da adição envolvendo dois números inteiros. Nesse caso, nós temos dois números inteiros, onde um é positivo e outro é negativo, ou seja, sinais contrários. Então, a propriedade da adição de números inteiros com sinais contrários diz que subtrai e conserva o sinal do número de maior módulo. Ou seja, nesse caso, faremos uma subtração e conservaremos o sinal do número de maior módulo. Quem apresenta o maior módulo? 489. Logo, o resultado dessa operação será negativo. Gente, se o resultado dessa operação será negativo, significa dizer que a letra C e a letra A não será o resultado dessa operação proposta. Logo, para fins de resolução desse item, nós já iniciamos descartando a letra C e a letra A, porque estão apresentando resultados positivos. E estamos vendo que na adição entre dois números inteiros com sinais contrários, subtrai e conserva o sinal do número de maior módulo. Nesse caso, nós podemos falar o seguinte: 489 menos 375 é um valor que pode ser 775 menos 775 ou pode ser menos 114. Olha, perceba que fica fácil de você, aluno de nono ano, que tem um raciocínio lógico, perceber que não vai ser a letra D, menos 775, mas vamos recorrer a propriedades. Então, qual propriedade eu recorreria para resolver esse item? Eu pensaria assim: uma dessas opções é a diferença
existente entre essa operação, porque nós falamos que é uma adição, mas que por envolver dois números inteiros com sinais contrários subtrai. Então, se subtrai, o resultado é uma diferença. Se é uma diferença, quando você somar uma dessas opções com 375, precisa encontrar menos 489. Então, por exemplo, se eu somar menos 114, eu faço assim, ó, unidade 4 com unidade 5, 9, bate certinho. Dezena 1 com dezena 7, dezena 8, bate certinho. Centena 1 com centena 3, centena 4, bate certinho. Menos vezes mais é menos. Pronto, eu encontrei. Então, gente, perceba que aqui é uma operação de adição com números inteiros com sinais contrários. Resulta em uma subtração pela propriedade ou pelo jogo de sinal. Mas eu não operei. Por quê? Enquanto jogo de sinal, eu descartei a letra C e a letra A, porque são positivas, e enquanto propriedade eu vi que o resultado é negativo. Em operação, eu não precisei rabiscar, mas é óbvio que é bom que vocês, no ato da resolução, façam o rabisco. E esse rabisco que eu estou dando enquanto dica é que, se você tiver dificuldade de fazer essa soma, você entenda que aqui vai ser uma subtração por ser números inteiros, e aí, um desses valores, que é a diferença, somado com essa parcela aqui, resulta nessa parcela aqui. Então, uma das opções, que foi menos 114, somado com 375, resultou em 489. Então, eu espero que essa dica tenha sido útil. E aí, vamos para um segundo exemplo de item do descritor 18. No segundo item, ele traz, resolva a conta abaixo. Ai, gente, dá até uma ideia de ser uma operação ou um problemazinho ou um itemzinho de quinto ano. Ó, resolva a conta abaixo. A conta é uma operação de subtração. Agora, é uma subtração que envolve dois números inteiros com sinais iguais. A subtração tem a sua propriedade, assim como a adição. Nós podemos fazer jogo de sinal ou recorrer à propriedade. Vou falar da propriedade. A propriedade diz que a primeira parcela vai ser somada com o inverso da segunda. Se a primeira parcela vai ser somada com o inverso da segunda, nós ficamos com menos 3 somado com mais 4. Mas aí nós passamos a ter uma adição de números inteiros com sinais contrários. Então subtrai de todo jeito. Então poderia fazer menos 3, menos vezes menos para eliminar esse parênteses e ficaria mais. Então ficaria menos 3 mais 4, ou seja, uma adição entre dois números inteiros com sinais contrários. Subtrai e conserva o sinal do número de maior módulo. Quem tem o maior módulo, nesse caso aqui é o 4. Logo, ele ficaria positivo. Por quê? Quando você faz esse jogo de sinal menos vezes menos, o 4 passa a ficar positivo. Logo, o resultado dessa operação é um valor positivo. Se é um valor positivo, não é nem letra B nem letra A. Olha, ficamos com a letra C e a letra D. Logo, o que é que nós podemos entender? Se eu tenho menos 3, que será somado com menos 4, é uma operação de adição, porque passou a ser uma adição, envolvendo dois números inteiros. Então eu tenho 4 menos 3 é 1. Como o 4 apresenta o maior módulo e ele estaria positivo, aí o resultado é 1 positivo. Então veja, nesse caso, estamos lidando com uma operação de subtração entre dois números inteiros com sinais iguais, negativos. Para reforçar o que fizemos, duas coisas. A primeira, analisamos as propriedades, a segunda, fizemos o jogo de sinal, ou seja, ou uma opção ou outra. Se você fizer o jogo de sinal, você faz menos vezes menos que dá mais, porque esses dois sinais estão separados por um parêntese. Menos vezes menos dá mais, então ficaria menos 3 mais 4. Sinais diferentes subtrai, então ficaria 4 menos 3. 4 menos 3 é 1. Ou eu fazia assim, a primeira parcela somada com o inverso da segunda. Então, a primeira parcela somada, aqui já é uma adição, com o inverso da segunda, que é mais. Então ficaria menos 3 somado com mais 4. Logo, aí há uma subtração, sinais diferentes subtrai, e conserva o sinal do número de maior módulo. Ficaria mais 1. Gente, então perceba, enquanto análise e enquanto identificação de jogos de sinais, eliminamos de cara a letra B e a letra A. Ficamos com letra C e letra D. Então, para cada opção que você elimina, você aumenta em 25% a chance de acertar. Porque, veja, você tem aqui 100% de chance de escolha. Dentre dessas, somente uma é a alternativa correta. Então, você só tem 25% de chance de acertar e 75% de chance de errar. Mas quando você descarta uma, você aumentou a chance de acertar. Passou a ser 50 e 50 para errar. Quando você descarta duas,
você ficou com duas. Então fica 75% de chance de acertar e 25% de chance de errar. Logo, o ideal é que ao resolver itens de matemática, principalmente para avaliações externas e que a prova é uma prova de múltipla escolha objetiva, o ideal é que você trabalhe com essa ideia de analisar os distratores, eliminar as opções que você de certeza entende que não é correta para chegar ao gabarito. Vamos para mais um item do descritor 18? No nosso terceiro item do descritor 18, agora nós temos uma operação de multiplicação. Resolva a operação abaixo. Eu tenho uma multiplicação. Eu tenho 158 vezes 3. O resultado dessa operação é... Gente, para vocês, alunos de nono ano, isso é muito fácil. Estamos fazendo uma multiplicação. Eu tenho um número formado por 3 algarismos, multiplicando por um número formado por um algarismo. Então, lembre que em uma multiplicação envolvendo números inteiros, nós iniciamos multiplicando pela casa das unidades, casa das dezenas e casa das centenas. Uma dica que eu vou dar para vocês. Aqui é uma operação simples, é a multiplicação. Uma dessas opções aqui, A, B, C ou D, é o resultado ou o produto de 158 vezes 3. Então, duas dicas. A primeira, se nós vamos multiplicar o 3 com 158, mas que eu posso fazer algarismo por algarismo, ou seja, eu posso multiplicar 3 vezes 8, 3 vezes 5 e 3 vezes 1. Quando eu faço isso, aí eu vou entendendo que aquele que passa de 10... O que passa eu escrevo e a casa inteira eu subo. Por exemplo, 3 vezes 8 é 24, 4 unidades. 24 termina com 4, então eu já sei. O resultado dessa operação aqui termina com 4, ou seja, na casa das unidades nós teremos 4. Aí nós vamos analisar ou avaliar. Na letra D termina com 8, então eu já tenho certeza, não é a letra D. Na letra A termina com 6, então eu já tenho certeza, não é a letra A. Eu descartei letra D e letra A, somente porque eu multipliquei o 3 com o 8, que é a unidade, entendi que termina em 4, porque é 24, eu coloco 4 e subo 2, então de todo jeito termina em 4. Como esse daqui é um número formado apenas por um algarismo, a multiplicação é só uma. Eu multiplico por 8, por 5 e por 1 e termina. Não haverá soma entre parcelas. Então, sendo assim, ele vai terminar em 4. Termina em 4, letra C, e termina em 4, letra B. Aí nós vamos continuar. 3 vezes 8, 24. Coloca 4, sobe 2. 3 vezes 5, 15, com 2, 17. Então, eu sei que na casa das dezenas, do resultado dessa operação, haverá 7 nas dezenas. Nas unidades 4, nas dezenas 7. Então, eu tenho aqui 4, tenho 7. Tenho aqui 4, tenho 5. Já poderia dizer, a alternativa correta é a letra C, mas é importante que eu conclua tanto minha linha de raciocínio quanto a minha resolução, para que eu possa ter certeza de duas coisas. Que a letra D, que a letra A e que a letra B não são corretas porque eu tive certeza, e que a letra C é correta porque também eu tive certeza. Para que eu não ache que tenho certeza que a letra C é correta e marque a letra C sem analisar as demais e acabe errando. Então, concluindo, 3 vezes 1 é 3, mais 1, 4. Então, eu tenho aqui 474. Portanto, chegamos à conclusão. Pessoal, então perceba, nós temos diversos meios de solucionar uma operação, de resolver uma operação. Vindo ela em seu algoritmo ou não. O descritor 18, ele exige que você, aluno de nono ano, domine as habilidades de resolução, de operação de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação com números inteiros. Então, aqui nós resolvemos uma adição, uma subtração e uma multiplicação. Trouxe dicas simples que ela pode ajudar vocês a resolver as probleminhas ou as operações matemáticas em uma prova, porque, veja, vocês lembram que na aplicação do simulado, e se você não foi submetido a simulado, entenda que a avaliação externa, SAEB, ela traz 4 blocos, e cada bloco é 25 minutos de resolução. Então, você resolve o primeiro bloco em 25 minutos, 13 itens, 13 questões. O segundo bloco é 25 minutos, mais 13 questões. Depois 10 minutos para você pegar e transcrever aquilo que você marcou como correta no primeiro e no segundo bloco no gabarito. Depois repete o processo no terceiro e quarto bloco e o gabarito. Sendo assim, entenda que é importante que você ganhe tempo na resolução de alguns itens, mas que você resolva eles com certeza de que está resolvendo de forma correta. Porque você precisa se apropriar do tempo
e você precisa também ter certeza que está resolvendo a operação de forma correta. Pessoal, traremos mais dicas, gravaremos mais vídeos. Assista aqui no nosso canal. Um forte abraço e até o próximo encontro.